Que resumo bonito da vida, não é? Imagina alguém chegar para você, olhar como você trabalha, olhar como você trata sua esposa, seu esposo, olhar como você trata seu filho, olhar como você gasta seu tempo, e depois de uma análise, chegar à seguinte constatação: essa pessoa anda com Jesus. A forma como essa história se desenrola pode nos ensinar quais são os resultados de andar com Jesus. Quem anda com Jesus tem um poder sobrenatural para sofrer, para encarar o sofrimento. Boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, sua casa, sua família. Você está feliz essa noite? Se não tiver, está no lugar certo também, viu? Na presença do Senhor, a abundância de alegria, diz a palavra de Deus. Mas nós estamos felizes porque é sempre bom estar juntos, louvando ao Senhor, sentindo a presença de Deus. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então é sempre bom estarmos juntos aqui. Espero que você esteja bem, tenha passado uma boa semana. E espero que você esteja sendo abençoado já com tudo que aconteceu aqui. As orações, os cânticos e agora a pregação da palavra. Nós estamos em uma série de pregações olhando para o livro de Atos dos Apóstolos. E nós temos buscado entender a dinâmica que essa igreja vivia, para que nós de alguma forma sejamos não só influenciados por essa dinâmica, mas que busquemos viver a mesma dinâmica. E quando a gente olha para a igreja primitiva, a igreja de Atos, uma coisa é muito nítida. Era uma igreja que vivia debaixo do poder do Espírito Santo. Uma igreja que não era movida por confabulações humanas, por motivações humanas, por preceitos humanos, mas uma igreja que era empoderada, fortalecida pelo Espírito Santo. E o nosso desejo é esse. Para nós enquanto indivíduos e para a nossa igreja, a sexta igreja, ou para todas as igrejas que são de fato cristãs, que se chamam pelo nome do Senhor, nosso desejo é passar de um nível meramente humano e experimentar o poder de Deus em nossa vida. Experimentar o poder do Espírito Santo, mudando a nossa dinâmica, a nossa vida, nosso caráter, nossa igreja, trazendo avivamento para nós. E essa série tem sido muito desafiadora, tanto para quem ouve quanto para quem prega, porque nós estamos trabalhando aqui coisas maravilhosas. E hoje nós vamos entrar em uma porção muito preciosa da história, do relato de Atos, lá no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 22. E eu vou começar lendo aqui Atos, capítulo 4, do 1 até o 22. Se você estiver com a sua Bíblia aí, física ou no celular, você pode acessar ou abrir a palavra de Deus. Eu tenho aqui, não sei se... pronto, apareceu aí. Se não der certo aqui, bom, sou eu que estou passando, né? Então tá bom. Vamos lá? Você pode acompanhar na projeção ou na sua Bíblia também. A palavra de Deus diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000, o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram,
mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e peça para que Deus fale com você. Peça para que o seu coração esteja aberto, para que seja uma terra fértil para ouvir a palavra de Deus. Ore por mim também, ore por nós, por esse ajuntamento, para que o Espírito Santo de Deus faça em nós aquilo que Ele deseja fazer. De olhos fechados, vamos orar. Pai, como é bom estarmos em Tua presença. Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em outros lugares. Na Tua presença nós encontramos alívio, esperança, alegria, fortalecimento, renovação. Somos gratos porque estamos aqui na presença do Senhor, na companhia dos nossos irmãos e irmãs. E somos gratos também, porque agora vamos ouvir a Tua voz, através da exposição da Tua palavra. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos que ela é viva e eficaz, e capaz de transformar as mais profundas motivações que existem em nós. Por isso, Senhor, nós pedimos agora, fala conosco. Fala de forma pessoal, individual, profunda, certeira. Que a Tua palavra, ao ser pregada, possa invadir os cantos mais escuros do nosso coração, lançando luz, lançando transformação. Espírito de Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, repreende todo intento do mal contra este momento, toda desatenção. Ajuda-nos a ficarmos ligados na Tua palavra, Senhor, para que assim a semente da Tua palavra caia em nosso coração e produza frutos para a glória do Teu nome. Abençoa-nos aqui, abençoa aqueles que estão ouvindo agora através da transmissão, onde estiverem, que sejam alcançados pelo Senhor também. Fica conosco agora. É a nossa oração feita no nome de Jesus. Amém. Tem alguma frase que a sua mãe, o seu pai, seu padrasto falava que vez ou outra você lembra? Tem alguma frase que era dita na sua infância, enquanto você crescia, que te acompanha? Quando eu penso na minha infância, eu lembro de várias frases que meus pais, especialmente a minha mãe, falava. Especialmente. Minha mãe costumava dizer várias vezes: Diego, você não é todo mundo. Acho que toda mãe fala isso, né? Minha mãe também falava assim: espera o seu pai chegar. E nessa hora minha perna já tremia. Minha mãe falava também algumas coisas assim: vocês só vão sossegar e dar valor o dia que eu sumir.
falava isso várias vezes. E mãe, se você está assistindo, eu te amo. Minha mãe falava várias frases. Mas uma das frases que ela falava, eu não me lembro dela falar para mim essa frase, mas eu lembro dela citar essa frase em conversas várias vezes. E ela, conversando com as minhas tias ou com gente da igreja, ela costumava falar o seguinte: diga-me com quem andas e te direi quem és. Normalmente era num contexto assim. Alguém falava: nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Fulano foi preso. Fulano começou a usar drogas. Ou fulano fez isso, fez aquilo. E alguém dizia: pois é, mas a pessoa começou a andar com más companhias, começou a fazer isso, aquilo, se envolveu com gente errada na escola, no trabalho. E aí minha mãe ou alguém entrava com a frase: diga-me com quem andas e te direi quem és. Depois, a minha mãe começou a usar uma frase mais bíblica. Porque tem uma versão gospel dessa frase, tá? Se você não sabe. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala assim, que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. E minha mãe começou a falar isso sempre, e essa frase eu levo comigo. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu queria falar para você hoje uma coisa mais ou menos assim. Diga-me com quem você anda, e eu te direi qual é a sua resposta ou o seu nível espiritual. Se você anda com Jesus, se você caminha com Jesus, eu posso saber isso com certeza, não pelo que você fala, mas pela sua vida. Quem anda com Jesus vive de um jeito diferente. Quem anda com Jesus se comporta de um jeito diferente, reage de um jeito diferente, sente de um jeito diferente. Quem anda com Jesus anda de um jeito diferente. E quando eu penso em andar com Jesus, eu olho para esses homens, esses apóstolos simples e letrados, sem estudo formal, sem formação teológica, sem terem frequentado as escolas dos rabis da época. Gente simples que andou com Jesus, que foi profundamente influenciada pela vida e pela palavra de Jesus, e assim determinaram um passo, uma dinâmica para a sua vida, que é exemplar para nós também. A história do livro de Atos, em resumo, é a história do que Deus pode fazer através de pessoas que andam com Jesus. O que Deus pode fazer através de pessoas que assumiram um compromisso de andar nos passos do seu mestre. Que decidiram radicalmente seguir Jesus. Amar como Jesus. Servir como Jesus. Ser como Jesus. Aliás, a palavra cristão significa isso. O pequeno Cristo, ou o pequeno ungido, aquele que recebeu a mesma capacitação que o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Você se considera um cristão? Uma cristã? Você se define como um seguidor ou uma seguidora de Jesus? Bom, se esse é o caso, eu tenho que perguntar para você. Me prova que você anda com Jesus através da sua vida. E esse texto traz para nós algumas lições que mostram como que alguém que anda com Jesus, ou alguém que anda nos passos do mestre, pode viver de forma diferente. Você sabe que as nossas companhias, de alguma forma, moldam as nossas opiniões, a nossa cosmovisão, moldam quem a gente é. Eu estava lendo um estudo publicado em 2013 em uma revista alemã, sobre a influência social e a dinâmica coletiva de formação de opinião. E isso que a minha mãe falava, de ser moldado por quem você conversa, com a companhia que você está envolvido, é verdade. Eu trouxe para vocês aqui um trecho desse estudo, que diz assim: a influência social é o processo pelo qual indivíduos adaptam sua opinião, revisam suas crenças ou mudam seu comportamento como resultado de interações sociais com outras pessoas. Em escalas ainda maiores, influências locais entre amigos, familiares ou colegas de trabalho, muitas vezes combinadas com efeitos globais da mídia de massa, constituem um dos principais mecanismos que impulsionam a formação de opiniões. Em outras palavras, é comprovado
você anda dita como você pensa, dita como você reage. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas e as boas companhias? Se as más conversações, as más companhias atrapalham, imagina você andar com a melhor companhia de todas, que é Jesus. Imagina se você andasse com Jesus todo dia. Imagina se você for amigo de Jesus. O que isso pode fazer em sua vida? Pois bem, esse texto aqui vai nos mostrar quais são os resultados de andar nos passos do Mestre. Só para contextualizar você, o capítulo 4, ele continua a história que começou no capítulo 3. E no capítulo 3, Pedro e João estavam entrando no templo, às 3 horas da tarde, e eles encontram lá um paralítico na porta chamada Formosa. E eles olham esse homem que já estava lá há décadas, o texto fala que ele tinha mais de 40 anos de idade, estava lá desde sempre. Certamente Pedro e João cresceram vendo esse homem quando iam ao templo. E esse homem fez o que ele sempre fez, sempre fazia, pediu esmola, pediu ajuda. Então Pedro olha para ele e diz: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem é curado sobrenaturalmente, levanta-se e começa um caos social no templo. O pátio do templo era um lugar gigantesco, cabia milhares de pessoas. E na hora da oração estava lotado. Então as pessoas começam a ver que aquele homem que era muito conhecido foi curado. E uma multidão se junta. A multidão se aglomera. Pedro aproveita a situação e começa a pregar. E a pregação está registrada no capítulo 3. Pedro fala assim: por que vocês estão surpresos, como se fosse a nossa piedade ou o nosso poder que curou esse homem? Foi Jesus que vocês crucificaram, que curou esse paralítico. E aí, conforme a pregação avança, nós chegamos no capítulo 4. O texto fala para nós que Pedro e João estavam falando. Então provavelmente se juntou tantas pessoas, a multidão cresceu tanto, que eles se dividiram. Pedro pregava para um povo e João pregava para outro. E enquanto eles pregavam, chegou a polícia do templo, o guarda do templo. Os saduceus, os sacerdotes, chegaram para prendê-los. No meio da pregação, prendem esses homens pelo crime de ter curado um paralítico e o crime de pregar o evangelho. A forma como essa história se desenrola pode nos ensinar quais são os resultados de andar com Jesus. Esses homens andavam com Jesus tanto que, no versículo 13, os inimigos desses homens, os saduceus, os sacerdotes, chegam à conclusão que eles haviam estado com Jesus. Que resumo bonito da vida, não é? Imagina alguém chegar para você, olhar como você trabalha, olhar como você trata sua esposa, seu esposo, olhar como você trata seu filho, olhar como você gasta seu tempo, e depois de uma análise chegar à seguinte constatação: essa pessoa anda com Jesus. Essa pessoa, pelo jeito que fala, pelo jeito que vive, é amiga de Jesus. Eles andavam com Jesus. Eu quero andar com Jesus, você quer andar com Jesus também? Então, se é o seu desejo, e eu espero que seja, eu quero mostrar para vocês, de acordo com esse texto, algumas reflexões, ou algumas implicações, melhor dizendo, de andar nos passos de Jesus. A primeira delas nós encontramos nos versículos 1 até o 7. Quem anda com Jesus tem um poder sobrenatural para sofrer, para encarar o sofrimento. Veja, o sofrimento, ele vem para todos. Todo mundo sofre. De alguma forma, de alguma maneira, em algum momento da vida. Todo mundo sofre. Mas quem anda com Jesus tem uma capacitação espiritual, sobrenatural, para enfrentar o sofrimento. Veja, o texto fala para nós que eles estavam pregando, e chega a liderança, os saduceus, os sacerdotes, o capitão da guarda, e eles estão perturbados. A palavra grega usada aqui é de gente como um cachorro raivoso, quase que babando de raiva, ensandecida de ódio. Eles chegam perturbados porque os apóstolos estavam pregando a ressurreição dos mortos em Jesus. E isso era um problema. Porque os saduceus, que eram
formava o grupo de liderança da época, os aristocratas, os ricos, eles não criam na ressurreição. E eles entendiam que qualquer coisa sobre ressurreição tinha um tom revolucionário, messiânico. E os saduceus tinham um acordo com os romanos. A gente mantém a paz aqui e vocês nos mantêm no poder. Porque nessa época, quem colocava o sumo sacerdote no poder eram os romanos. Então era um acordo. Nós, saduceus, garantimos a ordem, garantimos a tranquilidade e vocês nos mantêm no poder. Então, quando vem alguém pregando ressurreição, o farol dele se acende. Opa, perigo, mensagem revolucionária. E o problema é que essa mensagem foi acompanhada de um sinal miraculoso. Pior ainda, mais perigoso ainda. Então os saduceus não queriam que essa mensagem fosse pregada. Os sacerdotes também não. Porque eles estavam pregando ressurreição em Jesus. E isso era um problema. Porque os sacerdotes foram os grandes responsáveis pela morte de Cristo. Por montar o conluio contra Jesus. Então se Jesus ressuscitou e curou um paralítico e ressuscitará os mortos no último dia, o lado errado da história são os sacerdotes. Dá para entender que eles não gostavam dessa ideia. Eles não gostavam dessa possibilidade de estarem errados. Então eles agarram Pedro e João. E como anoitecia, eles jogam Pedro e João na cadeia. E parece aqui, irmãos, uma reprodução macabra do que havia acontecido com o próprio Senhor Jesus. Preso na calada da noite, esperando o julgamento desses mesmos homens. Então imagina como estava a cabeça de Pedro e João. Como que se passou as emoções desses homens enquanto estavam presos? Certamente eles pensaram, talvez vai acontecer com a gente o que aconteceu com o nosso mestre. A gente vai ser açoitado, crucificado, vão nos matar. Mas o texto, quando descreve tudo o que aconteceu aqui, não foca na emoção de Pedro e João, não foca na possível angústia, na possível preocupação. O texto foca na bênção que resultou da pregação, do milagre e da perseguição. Versículo 4 diz que daquela multidão que estava reunida, muitos creram, chegando a 5.000 pessoas que creram naquele dia. Sem contar mulheres e crianças. Então uma estimativa muito tranquila, sem exagero, pode pensar que nesse dia, pelo menos 10.000 pessoas creram em Jesus. 10.000 pessoas abraçaram a fé em Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque a forma como o texto é escrito, enfatiza a bênção que provém do sofrimento. E isso só pode entender quem recebe um poder sobrenatural. Porque a nossa tendência é olhar para quanto a gente sofre. É olhar para quanto a dor é doída. Para quanto a situação é dolorosa. A nossa tendência é a autocomiseração. A nossa tendência é enfatizar a dor, o sofrimento. Mas quem está cheio do Espírito, consegue olhar para além do sofrimento. Consegue olhar para além da dor. Consegue olhar para aquilo que Deus está produzindo em meio à dor, através da dor. Quem está cheio do Espírito pode entender, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, que quando a gente sofre, mesmo assim as coisas ruins, assim como as boas, cooperam para o nosso bem. Só quem é cheio do Espírito pode fazer isso. Anos mais tarde, um outro apóstolo, Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 4, na sua segunda carta, vai dizer o seguinte sobre o sofrimento. Olha como a Bíblia nos ensina a encarar o sofrimento. Versos 8 a 10 do capítulo 4 de 2 Coríntios. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. No mesmo capítulo, verso 16. Por isso não desanimamos.
Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, olha que jeito lindo de encarar o sofrimento. Pensa no apóstolo Paulo, abandonado, preso tantas vezes, sofrendo violência física tantas vezes abandonado. Ele olha para tudo isso e fala assim: essa leve e momentânea tribulação, isso é bom, porque produz em nós peso de glória. Irmãos, só alguém cheio do Espírito para falar isso. Um cristão nominal, um cristão domingueiro, não fala isso, porque não tem o poder do Espírito em si. Se a vida de Jesus não é realidade em você, se você não anda com Jesus, não espere ter isso. Isso aqui é coisa para quem anda com Jesus, é para quem é amigo de Jesus. Eu li esses dias uma carta que foi enviada no ano 120 depois de Cristo a um tal de Diogneto. O autor é desconhecido, mas esse autor anônimo escreve para esse homem chamado Diogneto, explicando quem eram esses cristãos que estavam crescendo pelo Império Romano. E vale a pena você procurar depois na internet, você acha isso com muita facilidade. E em certo ponto da carta, quando ele começa a descrever os cristãos, olha que coisa maravilhosa, uma pessoa que não era cristã, explicando para outra pessoa que não era cristã, qual era a dinâmica de vida dos cristãos. Olha o que ele fala: os cristãos amam a todos, e por todos são perseguidos. Desconhecidos são condenados. Condenados são vivificados. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e de tudo abundam. São desprezados e no desprezo são glorificados. São difamados e são justificados. São injuriados e abençoam. São ultrajados e honram. Fazendo bem, são punidos como malfeitores. Castigados, alegram-se como vivificados. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você anda com Jesus, você recebe poder para encarar o sofrimento de um jeito correto. Uma vez o irmão de John Wesley, o Charles Wesley, conta que conversou com um médico, e esse médico dizia o seguinte: toda pessoa na hora da morte revela o seu pior lado. O lado mais medroso, o lado mais egoísta. E eu vejo gente morrendo toda hora como médico. Agora, a exceção são os cristãos. Quando eu atendo um cristão, ele é sereno, ele tem paz, ele tem tranquilidade. E a história conta que o Charles Wesley escreveu uma carta para o seu irmão John Wesley, e ele leu essa carta, e quando ele leu essa carta, ele falou uma frase que ficou célebre. John Wesley disse assim: o nosso povo morre bem. O nosso povo morre bem. Sabe por quê? Porque o nosso povo vive bem. Quem anda com Jesus tem poder para enfrentar o sofrimento. O que você está enfrentando na sua vida hoje? Qual tipo de sofrimento você está enfrentando? Qual que é a sua reação? É de reclamação? É de murmuração? É de se revoltar contra Deus e contra o mundo? É de endurecer seu coração? É de ficar com raiva das pessoas? Se isso está acontecendo com você, você precisa andar com Jesus. Fale com Ele. Fale assim: Jesus, a minha reação não é de alguém que é seu amigo. Me perdoa. Me ajuda. Eu quero encarar o sofrimento do jeito certo. Quem anda com Jesus tem poder para sofrer. Mas não só isso. Quem anda com Jesus também tem poder para testemunhar. Versículo 8 diz para nós que Pedro começa a falar. E veja, a situação aqui era
intimidadora. O texto vai dizer para nós que o sinédrio se reuniu. O que era o sinédrio? Era o órgão formado por 71 homens, líderes do povo, líderes religiosos, que determinavam o andamento social de Jerusalém e do país. É basicamente o STF. Sinédrio é STF. Não tem vara superior, instância superior, é lá. Então, Pedro, olha o que você vai falar, Pedro. Veja bem. Agora você tem a chance de salvar sua pele e a pele de João. O negócio está feio para o seu lado. Olha o que você vai falar. 71 homens, e a história conta para nós, a tradição conta, que o sinédrio se reunia em um formato semicircular. Então, provavelmente, Pedro e João estão no meio, e 71 homens estão ao redor deles. Intimidador. Gente com poder de deixar viver ou de mandar matar. E a essa altura, o negócio estava feio para Pedro e João, porque esses homens aqui, esses mesmos homens, 3 meses antes, ou um pouco menos do que isso, haviam determinado a morte do chefe de Pedro e João, do mestre. Então assim, eles não gostavam de Jesus, não gostavam das ideias de Jesus, e aí vem 2 discípulos, dando continuidade à pregação de Jesus. O negócio estava feio. Se eu fosse Pedro, eu diria o seguinte: nada a declarar, só falo na presença do meu advogado. Pedro e João, a essa altura, com certeza, eles já tinham uma coisa na cabeça: vamos morrer. Vamos morrer. Aí o que Pedro faz? O texto fala para nós, versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Isso aqui é importante, porque o texto não diz que esse enchimento diz respeito ao enchimento de Atos 2. O texto grego enfatiza o momento da fala. Jesus havia prometido que esses discípulos, quando fossem para os tribunais, não deveriam se preocupar, porque o Espírito Santo daria a palavra. Lembra disso? Pois bem, quando Pedro vai começar o seu discurso, ele recebe poder do Espírito, ele é cheio do Espírito. E aí, irmãos, não é mais Pedro não, é o Pedrão. Agora é Pedro cheio do Espírito. Eu imagino Pedro assim meio acuado, 71 homens do lado, o que eu vou falar? De repente, irmãos, quando ele vai tomar o ar para falar, o Espírito Santo enche Pedro, e ele fala assim: autoridades e líderes do povo. Aí quem tremeu foi os 71. Ele começa a testemunhar, irmãos, porque ele foi cheio do Espírito. E olha que coisa, esse mesmo Pedro, meses anteriores, havia negado Jesus na frente de uma escrava, de uma serva, de uma menina. Medroso, covarde. Qual foi a chave que virou? Ele fez um curso? Ele fez uma capacitação teológica? Ele participou de algum congresso de PNL, de mudança da mente? Ele foi cheio do Espírito, que é o que eu e você precisamos. A gente acha que a gente vai resolver os problemas da vida sabendo mais, se esforçando mais. E veja, tudo isso tem seu papel, é importante, mas nada substitui o poder do Espírito na vida do crente. Nada. Pedro aqui está cheio. E aí, irmãos, o Pedrão está corajoso. Ele começa a falar o seguinte: primeiro, ele já vira o jogo na hora. Ele começa assim: bom, já que nós estamos aqui pelo crime de curar alguém, já colocou os caras em maus lençóis. Então agora é errado curar, é errado fazer o mal. Então, já que nós cometemos o terrível crime de curar alguém, então
saibam os senhores, e saibam todo o povo de Israel, que isso aconteceu pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Sabe por que ele fala o Nazareno? É para identificar com clareza que esse nome é o nome daquele que eles haviam crucificado. E para não haver dúvida, Pedro deixa mais claro ainda. Vai lá, Pedrão, o que você falou aqui, Pedrão? Jesus o Nazareno, lembra do Nazareno? Ah, não lembra? Vou ajudar. A quem vocês crucificaram? STF ouvindo. Este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. Irmãos, que autoridade é essa, hein? Isso aqui é poder para testemunhar. É saber a verdade, mas comunicar a verdade. E como se não bastasse, ele termina o seu sermão, seu mini sermão, dizendo o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em um mini sermão, Pedro demonstra a identidade de Jesus, ele é o Cristo, o Messias, o pecado dos líderes, porque eles crucificaram e rejeitaram Jesus, e a exclusividade de Jesus para a salvação. Em um mini sermão, ele falou tudo o que tinha que falar. Por quê? De onde veio essa capacitação? Pedro foi cheio do Espírito. Você quer testemunhar no seu trabalho, onde você estuda? Você quer ser uma testemunha fiel de Jesus? A única possibilidade disso acontecer é você ser cheio do Espírito. Não tem outra forma. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mais articulada, com mais conhecimento. Você pode ser o melhor, a melhor. Quando se fala de ser testemunha de Jesus, só é possível se você for cheio do Espírito. Pedro demonstra aqui um testemunho, não só verbal, mas de vida. Porque antes de falar, foi necessário coragem para entender que a sua fala poderia significar a sua morte. Veja o nível de comprometimento de Pedro. Você está nesse nível aqui? Você pode dizer: pastor, eu estou cheio do Espírito. Eu estou buscando o enchimento do Espírito na minha vida. Pastor, eu tenho visto sinais da atuação de Deus na minha vida. Você pode falar isso? Ou quando alguém, o pastor ou outra pessoa fala de ser cheio do Espírito, você fala: mas o que é isso? Eu não sei. Se você não conhece, você precisa se ajoelhar e clamar: Deus, enche-me do teu Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ter poder do Espírito. Como diz John Stott, nada na vida cristã é feito sem o Espírito. É Ele que dá vida, é Ele que dá poder, é Ele que molda o nosso caráter, é Ele que gera o fruto. Se você quer ser uma testemunha de Jesus, não tem jeito. Tem que ter poder do Espírito. Mas além disso, o texto demonstra mais uma verdade para nós. Eles receberam poder para sofrer de forma correta, poder para testemunhar, mas por fim, poder para resistir. O texto vai dizer para nós que quando Pedro termina o seu sermão, aqueles homens ali, o Sinédrio, vem a coragem de Pedro e de João e percebem que eles eram homens iletrados e sem instrução. A palavra grega aqui para sem instrução é literalmente idiotez. Literalmente. E idiotez no grego é alguém sem estudo formal. E com o tempo a palavra foi evoluindo para alguém ignorante. Então, eles viram que era gente semi-analfabeta,
que não havia passado por instrução religiosa. E a formação religiosa também contemplava oratória, falar em público. Então, a pessoa que falava bem, não tinha jeito. Ela tinha passado pela escola. Ela aprendeu as regras da oratória, as técnicas da oratória. Mas Pedro e João não. Então o texto fala que eles ficaram admirados, de queixo caído. Com a habilidade deles? Não. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu acho que se alguém falasse assim para Pedro: diga-me com quem andas e eu te direi quem és, a resposta seria: eu andei com Jesus. Eu andei com Jesus. E aí eles não têm o que fazer. Porque Pedro deixou todo mundo de boca fechada. Ao mesmo tempo, o texto fala que o ex-paralítico estava lá em pé. Todo Israel, toda Jerusalém estava adorando a Deus, louvando a Deus. Todo mundo estupefato pelo milagre. E aí eles não têm o que fazer. Então, o texto fala que eles chamam Pedro e João, lá no versículo 18. E eles falam assim: olha, não falem mais sobre esse nome. É uma ordem. Não falem de Jesus mais. E aí vem o Pedrão. Não era nem para falar, mas tinha acabado já. A hora de falar já tinha passado. Mas aí Pedro aproveita a deixa. Sabe aquele momento que a pessoa para de falar para respirar um pouco? Pedro aproveita a deixa. E ele fala assim no verso 19: julguem vocês mesmos se é certo nós obedecermos aos senhores em vez de obedecer a Deus. Irmãos, essa é uma fala ofensiva. Porque nas entrelinhas, o que está sendo dito aqui? O que vocês estão pensando e ordenando é contra o que Deus quer. Vocês estão contra Deus. Vocês estão lutando contra Deus. Vocês não representam a Deus. Vocês, líderes religiosos, não representam a Deus. Então julguem vocês mesmos. É correto obedecer vocês ao invés de Deus? Irmãos, essa fala de Pedro é uma fala de resistência. E essa é uma palavra que tem estado em voga ultimamente, né? Resistência. Só que é uma palavra com tanto viés ideológico, político. Quando na verdade a Bíblia usa essa palavra para resistir o mundo, a carne e o diabo. Lá em Hebreus 12, a palavra de Deus diz: vocês, na luta contra o pecado, ainda não resistiram a ponto de derramar sangue, como outros irmãos já fizeram. Então aqui Pedro está resistindo uma ordem expressa para que ele pecasse, para que ele afrouxasse, para que ele abandonasse seu compromisso. E aí Pedro fala: não, façam o que vocês quiserem, eu não vou desobedecer a Deus. Venha o que vier, eu estou firme. Lembra de Martinho Lutero? Lá em 1520, na Dieta de Worms, depois de ser sabatinado por horas e horas, depois de ser acusado por horas e horas, a história conta que Lutero diz assim: eu não vou me retratar acerca dos meus escritos e falas, porque eu não posso ir contra a minha consciência. A menos que eu seja convencido pela minha consciência e pela Bíblia que eu estou errado, eu não vou fazer isso. Então, aqui estou eu. Que Deus me ajude. Irmãos, essa é a fala do crente que decidiu fazer um compromisso radical com Jesus. Eu não vou abrir mão. Eu vou resistir. O que na sua vida hoje tem te tentado a pecar, a afrouxar o seu compromisso com Deus? Será que é no seu trabalho? Será que é uma promoção que você pode conquistar, mas para conquistar essa promoção você tem que dar um jeitinho que é errado? Ou fazer coisas erradas? Será que é onde você estuda? O fato de você ser cristão vai te carimbar como alguém retrógrado? E você está em dúvida se
Se deixa a sua fé no nível mais escondido, privado, ou se você vai de fato falar que você é cristão. Você é chamado a resistir. Mas só pode resistir quem anda com Jesus. Porque para resistir o pecado, o mundo e o diabo, tem que valer muito a pena. E só entende que vale muito a pena quem conhece o valor de Jesus. Lembra do apóstolo Paulo, em Filipenses 3? Ele fala assim, para mim, tudo é perda. Tudo é refúgio. Tudo é esterco. Quando eu comparo com a excelência do conhecimento de Jesus, o meu Senhor. Eu só quero ter a Cristo, ser achado nele e experimentar o poder da ressurreição. Em outras palavras, Paulo era um homem apaixonado por Jesus. Paulo via Jesus como o mais glorioso, o mais belo, como digno de ter a sua vida. Talvez você não tenha resistido à luta contra o pecado, porque Jesus é pequenininho para você. Talvez o pecado é tão atrativo para você. Talvez a opinião dos outros é tão atrativa para você. Talvez a validação das pessoas tenha um peso tão grande para você, porque Jesus é pequenininho para você. Ele é Deus, ele é o Senhor, tudo bem. Mas no dia a dia, o que pesa é outra coisa. A minha oração por nós hoje é a oração que Eliseu fez pelo seu moço, Geazi. Eliseu orou assim, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja quem está ao nosso lado. A minha oração por nós é, Deus, abra os nossos olhos para que a gente veja o valor de Jesus. A glória de Jesus. E o nosso Senhor seja tão glorioso para nós, que a nossa vida não tenha mais valor. O próprio Paulo disse, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Em Gálatas 2:20 ele disse assim, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebe, Paulo? Jesus me amou, morreu por mim. Vale a pena dar minha vida por ele. Você é chamado a resistir, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Se você não está resistindo a um pecado hoje, quebre esse ciclo pecaminoso hoje em nome de Jesus. Diga não hoje ao pecado. Diga não hoje mais às concessões que você tem feito. Diga não. Não por religiosidade, mas porque você encontrou aquele que vale a pena, Jesus. E Ele te dá poder para isso. Poder para sofrer do jeito certo. Poder para testemunhar. E poder para resistir o pecado. Vale a pena ser fiel, irmãos. Esses homens entenderam isso. No final das contas, esses dois aqui sofreram muito por Jesus. Pedro, diz a tradição, que foi crucificado de cabeça para baixo em 65 ou 66 depois de Cristo. João foi, de acordo com a tradição, em 95 depois de Cristo, jogado num caldeirão de óleo fervendo, mas miraculosamente não teve dano nenhum, e aí por isso ele foi exilado na ilha de Patmos em 66 depois de Cristo. Um ano depois, Domiciano, o imperador, morre. João é liberto do seu cativeiro, volta para Éfeso e vive mais alguns anos pastoreando a igreja de Éfeso, pregando o evangelho. Vale a pena, irmãos, servir a Jesus. A recompensa do pecado é passageira. O prazer do pecado é passageiro. Você é chamado a resistir. Mas para isso, para resistir, para sofrer bem e para testemunhar, você precisa ser cheio do Espírito. Você é cheio do Espírito agora? Você está cheio do Espírito? A ordem bíblica é: deixem-se encher pelo Espírito. É como se fosse uma torrente, cachoeira à nossa disposição. Só que você tem que se abrir para isso.
A minha oração, irmãos, é que Deus nos dê esse poder aqui, para encarar o sofrimento, para testemunhar e para resistir o pecado. Que seja assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, por favor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar com o Senhor. Aquilo que no seu coração foi gerado enquanto você ouvia essa palavra. Talvez você, enquanto ouvia essa pregação, percebeu que existem áreas na sua vida que você não tem resistido. E você sabe que você tem pecado nisso, tem falhado nisso. Fala com Ele. Talvez você esteja sofrendo uma dor excruciante na sua alma e você não sabe como lidar. Falta poder para lidar. Ore por isso. Talvez você deseje ser uma testemunha de Jesus, mas não sabe por onde começar. Peça poder. Fale com Jesus e diga: Senhor, encha-me. Encha-me com teu Espírito. De olhos fechados, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por Jesus. Porque o Senhor Jesus é aquele que viveu e morreu para nos conceder esse poder espiritual. Obrigado, Senhor. Nós queremos ser testemunhas fiéis do Senhor. Então ajuda-nos. Aplica essa palavra em nosso coração. E eu te peço, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo hoje. Aqueles que têm sucumbido ao sofrimento. Aqueles que têm sido devorados pelo sofrimento. Deus, dá poder espiritual para encararem o sofrimento da perspectiva do Senhor. Fortalece o teu povo. Fortalece aquele que está cansado. Fortalece o abatido. Deus, aqueles que não têm sequer força para orar, para pedir. Levanta, Senhor. Ajuda. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Enche-nos com teu Espírito, Senhor. Para que sejamos testemunhas do Senhor. Para que resistamos o pecado, o diabo, o mundo. Para que sejamos gente que anda com o Senhor. Nós queremos andar ao teu lado, Jesus. Queremos que o teu caráter seja visto em nós. Queremos que o teu poder, a tua vida sejam vistas em nós. Por isso ajuda-nos. Enche-nos com o teu Santo Espírito. Transforma a nossa vida. Reaviva o dom que é em nós. Ajuda-nos a caminhar em novidade de vida, sendo cheios do Espírito Santo, experimentando do teu poder. É o nosso pedido, Senhor. Ajuda-nos para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Abençoa o nosso trabalho, o nosso descanso, a nossa saúde. Livra-nos do mal, Senhor. E abençoa-nos em nome de Jesus. Despede-nos em paz, Senhor. Derrama a tua bênção sobre a nossa semana. Que ao longo dessa semana nós possamos experimentar do teu poder, da tua vida e da tua graça. É a nossa oração, feita em nome e nos méritos de Jesus, teu Filho. E agora, meus irmãos, vão em paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a comunhão, as consolações, a alegria, o poder e o fortalecimento do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém.